Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós veremos sobre o design de experimentos. Design de experimentos, embora o termo seja em inglês, geralmente não se traduz design para desenho, alguma coisa nesse sentido. Utiliza-se mesmo o termo design. E isso é a forma como estatisticamente a gente realiza os experimentos para fazer uma otimização. Vou começar com um exemplo. Suponhamos que seja do objetivo de um analista melhorar a extração de um princípio ativo de uma planta. As plantas podem ter alguma atividade conhecida aí através do conhecimento popular e já se sabe qual é o princípio ativo dessa planta e propõe-se um método, né, utilizando aí um solvente, uma mistura de solventes. Durante um certo período de tempo é feita a extração, depois pode ser feita a secagem do líquido, né? Isso são procedimentos comuns nas indústrias químicas nacionais. Então, suponha que nós queiramos melhorar a extração desse princípio ativo da planta, ou seja, obter mais princípio ativo, ou de uma forma mais rápida, ou por um custo menor, enfim, que queiramos que o objetivo seja melhorar essa extração. Então, nós precisamos fazer o quê? Conhecer nosso sistema, né, saber quais as variáveis têm um impacto sobre a extração e medir alguma resposta relacionada à extração. Por exemplo, se for uma extração com álcool, mistura de álcool e água, né? A gente utiliza aí a planta triturada, que nós chamamos de droga vegetal, e então nós submetemos essa droga vegetal ao contato com a mistura hidroalcoólica, agitamos por um determinado período de tempo. Sabemos que o tempo de agitação pode impactar na qualidade do extrato final. Então, primeira coisa, nós precisamos saber qual é a resposta. A resposta pode ser a quantidade de marcador, a quantidade de princípio ativo extraída, pode ser a resposta. E as variáveis que influenciam nessa resposta, pode ser, por exemplo, o tempo de extração, a quantidade de álcool utilizada na mistura hidroalcoólica, ou seja, o teor alcoólico da solução extratora. Pode ser também a quantidade de líquido utilizada para cada grama de droga vegetal, ok? Então, nós poderíamos fazer essa otimização, fazer alguns experimentos para encontrar qual é o tempo mais adequado, qual é o teor alcoólico mais adequado, qual é a quantidade de volume de solvente que nós devemos utilizar para cada massa de droga vegetal que nós pretendemos extrair. E monitorar esse processo, é claro, não tem como otimizar nada se nós não sabemos o que está sendo avaliado, né? Como diz lá na Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não quer, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho é bom. Algo assim. Então, nós precisamos estabelecer uma resposta, né? Então, vamos aí, ó, entendendo os conceitos. Uma resposta, né? Nós precisamos definir uma resposta e precisamos definir algumas variáveis independentes, né? Que são
os fatores. E esses fatores, por sua vez, podem ser analisados, podem ser avaliados em diferentes condições. Por exemplo, o tempo de extração é um fator. Ele pode ser avaliado em 15, 30 e 45 minutos. Então, essas subdivisões dos fatores são denominadas níveis. Então, recapitulando, queremos otimizar uma resposta através de alguns experimentos utilizando diferentes níveis de diferentes fatores. Nesse caso do exemplo, a resposta poderia ser a quantidade extraída de antioxidante, os fatores poderiam ser tempo de extração, teor alcoólico e volume de solvente, os quais são avaliados em diferentes níveis, ok? E, por exemplo, nesse trabalho, o autor fez a otimização da atividade antioxidante. Esse ABTS é uma das formas de avaliar a atividade antioxidante. O que é que ele otimizou? O tempo de extração, né? Analisou aí de 99,5 minutos ou segundos, não sei, é 290,5, né? Então foram esses tempos de extração que ele avaliou, né? Olhando aqui é apenas um gráfico, né? Não dá para saber exatamente quais foram os tempos de extração que ele avaliou, mas foi nessa faixa de 99,5 até 290,5. E a temperatura de extração, que foi de 30,1 graus Celsius até 54,9. Por que ele não usou 30 graus em vez de 30,1? Não sei. Se fosse eu faria de 30 a 55. Mas aqui está plotado aqui, talvez seja um erro do programa que plotou, né? Talvez é porque o 30 está aqui bem no comecinho do gráfico, ele começou a mostrar em 30,1. Não sei. Mas as variáveis que ele avaliou, as variáveis que ele otimizou, foram o tempo e a temperatura. E a resposta que ele tentou otimizar foi a atividade antioxidante medida aí em termos de ABTS. Olhando o gráfico, nós observamos que mais ou menos aqui nessa região, né, nesse miolo aqui da superfície, né, esse desenho aqui é chamado de superfície de resposta. No miolo aqui da superfície de resposta, nós temos a maior resposta, a maior quantidade de atividade antioxidante, a maior ABTS. Então, nós precisamos saber quais foram as condições que possibilitaram essa maior resposta. Foi aqui o tempo central, aqui em torno de 195 minutos, e a temperatura em torno de 42,5 graus Celsius. Tá? Aqui nesse meio aqui, então, né, nós temos a maior atividade antioxidante. Ok? Nesse outro trabalho, os autores otimizaram também a extração, né? Nesse caso foi medido o teor de fenóis, tá? Nessa unidade, alguma coisa aí nesse sentido. Ele otimizou então o tempo de extração e a concentração de etanol, ok? Então o tempo aqui ele já foi mais sensato, né? Ele utilizou aí de 30 a 60 minutos e o teor de etanol que variou aí também de 40 a 80, né? Números redondos, de 40 a 80% de etanol, né? Então ele fez diversos experimentos visando obter um extrato com um teor de polifenóis mais elevado. Então, sempre nós precisamos de uma resposta que nós queremos melhorar, otimizar, e nós precisamos avaliar alguns parâmetros, alguns fatores
que são as nossas variáveis independentes, que nós podemos variá-las à vontade, né? Por exemplo, o tempo de extração, né? Nós somos livres para permitir que a reação proceda de 30 minutos, ou 40, ou 30,5, enfim, somos livres. Mas a resposta vai depender dessa flutuação dos dados, né? Então, a resposta, melhor dizendo, vai depender de quanto tempo de extração eu permitir. Então, a resposta é uma variável dependente, ela depende do tempo de extração, da quantidade de etanol, da quantidade de solvente que a gente utiliza, né? Ela depende dessas coisas. Um outro exemplo, melhorar a resolução de 2 picos cromatográficos. Será que isso é possível de ser otimizado? Pode ser um objeto de estudo da otimização de experimentos? Né? Suponha que nesse cromatograma, né, nós temos aí uns picos que não estão bem resolvidos, né? Diversos picos que não estão bem resolvidos. Como que a gente faria essa otimização? Primeiro, eu preciso de uma resposta a ser otimizada, que é essa separação dos picos, né? Existe lá na cromatografia um fator de resolução entre os picos e ele depende de quantos picos estão separados um do outro. Por exemplo, o pico 12 do 13 tem uma resolução, um fator de resolução mais alto que a resolução entre os picos 9 e 10. E, por sua vez, é mais alto do que o fator de resolução entre 10 e 11. Né? Então, aqui nós temos já essa resposta que poderia ser otimizada, que é o fator de resolução cromatográfica. Ok? Então, nós vamos otimizar essa separação. Aí precisamos ter um conhecimento de cromatografia, né, dessa técnica específica que foi utilizada, que originou essa resolução, né, essa separação. Por exemplo, pode ter sido um método em cromatografia em fase reversa, né, utilizando uma coluna C8 ou C18, uma fase móvel polar